Começando mais uma live do Projeto 26. Hoje o tema é inteligência e controle emocional. Para você que está me conhecendo agora, sou Freitas, sou empresário, Master Coach, ex-policial do BOP, e ao lado do meu Cango 30 a gente toca um projeto incrível onde a gente traz os atributos das operações especiais para desenvolver pessoas para que elas atinjam o seu maior objetivo através da estratégia, que também é a arte de desenvolver boas estratégias, que é um atributo das operações especiais para gerar resultados. E nesse bate-papo de hoje está se tornando aí já um hábito nosso. Vou bater um papo com o meu Canga, com 30, ele vai estar aí, a gente vai poder falar sobre a inteligência emocional e o controle emocional, tanto no combate quanto da importância dele para a nossa vida. É fundamental a busca, né, por essa excelência, por esse controle emocional, por essa inteligência emocional, até porque durante a nossa jornada, durante a nossa vida, a gente vai lidar com muitas adversidades que fogem ao nosso controle. E só tendo inteligência emocional e controle emocional realmente para a gente passar. Eu costumo falar que a fórmula das operações especiais que é desenvolvida num curso operacional é exatamente essa, é ensinar essa habilidade de autoconhecimento, de inteligência emocional, alinhado ao nosso conhecimento técnico específico. Se você busca uma faculdade, se você buscou fazer uma especialização em alguma coisa, essa nova habilidade ela vai te gerar um resultado, mas para os desafios emocionais da vida, você vai precisar de inteligência e de controle emocional. Eu vou convidar o meu Canga, que já está aí na live. Foi o convite, vê se chegou aí 30. Fala, meu amigo, tudo bom? Pô, tudo bom, graças a Deus. Estamos aí mais uma vez. Cara, cheio de sono, acabei de acordar agora, cara. Pô, tava... Pode explicar aí, né? Tá saindo de serviço, ficou de serviço até meio-dia. Para quem um dia quiser e sonhar com um BOP, pague, não tem hora às vezes para entrar e para sair, né? E não tem hora extra para isso não, né, meu camarada? Tem não, irmão. Nós somos soldados, né? Desde a nossa essência até o fim da guerra, até o fim da jornada da gente no militarismo, a gente é soldado. Soldado tem que estar pronto para a guerra, mesmo, independente do horário. Boa. E hoje é isso, mas assim, também. Só para matar a curiosidade de quem vai ver essa live, estava operando, ficou a noite inteira, só para a gente matar a curiosidade de quem vai entrar aí. Meu irmão, 3 horas da manhã, pronto para em condições de, como você, né, lembra. 4 horas, 4 e meia da manhã no terreno, por aí 5 horas da manhã no terreno, e aí vai até o arroz secar, né? E aí chega em casa cansado. Chega em casa cansado. E fico grato por você mesmo cansado e precisando desse descanso, disponibilizar o teu tempo para a gente fazer esse bate-papo e contribuir na vida de quem vai assistir essa live. Mas aí se apresenta aí, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai assistir essa live que ainda não nos conhece. E eu sempre faço questão de que você se apresente. Antes vou mandar um abraço para a galera que está aí, Daniel, Ana Maria, minha cunhada. Vou mandar um abraço para os amigos que estão aí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui conhecido. Pô, 03, tá aí também. A esposa do Libering, grande guerreiro. Eu acho que é ela mesmo, do BOP aí. Deixa eu ver mais quem. Aí, tem uma galera boa. E hoje a oportunidade de compartilhar com vocês aí um pouquinho mais da nossa história, que é falada por muitos, mas alguns falam em segunda e terceira pessoa, né? A gente consegue falar em primeira pessoa porque ainda nos cabe a oportunidade de estar lá, né? A casa dos cães de guerra, que hoje eu consigo, né, nessa jornada contigo, eu consigo entender muito melhor qual é a nossa finalidade, né, aqui nesse batalhão de operações especiais. Muitos falam mal, muitos falam bem, mas é importante que falem, né? Então, eu sou o Sargento Wallace, sou
comandante da Alfa 3, lá no batalhão. A equipe é dividida por Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Eu sou comandante da Alfa 3, né, junto com os camaradas das outras patrulhas. A gente está aí tentando dar continuidade no trabalho que alguém começou. Graças a Deus, Deus iluminou uma pessoa lá no início, em 1970. Inclusive, esse ano o Bob faz 44 anos, se não me engano. 44 anos de existência, né? 19 de janeiro, se não me engano. E desde 19 de janeiro até hoje, alguém plantou, outros regaram, mas Deus está dando crescimento, né? Alguém plantou, outros regaram, Deus está dando crescimento. E a minha função hoje é continuar o legado, né? O legado dentro da condição de operações especiais, ainda mais agora na condição de comandante. Eu passei por toda a jornada, né? No BOP, desde soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, comandante de patrulha. Eu passei por todas essas fases. Então, eu fui instruído na guerra como ser líder, né? Como liderar pessoas, como tentar fazer algo fluir da forma mais técnica possível, né? Nós somos técnicos, né? Então, hoje eu me encontro nessa condição, sou também atirador, sou sniper, consegui essa dádiva aí no finalzinho, nos 49 de segundo tempo já, quando eu falei que ia desistir de fazer curso, eu falei, chega de curso, meu irmão, curso chega, quero o curso da vida agora, esse aí que a gente faz, esse é o melhor que tem. Mas, cara, a gente não consegue parar, né, 26? A gente tá sempre tentando melhorar, sempre buscando alguma coisa. E acho que esse que é o ponto de vista, que é o que a gente tenta passar para os alunos que a gente tem, né? E para as pessoas que às vezes vêm no Instagram perguntando, pô, cara, é interessante, preciso falar sobre isso, né? Às vezes a gente pensa que é pouca coisa, né? A gente pensa que não tem argumento e nem tem conhecimento para passar para pessoas. Mas com o advento da mídia, né, o Instagram é uma peça muito fundamental para distribuir conhecimento, né, para trocar conhecimento. Então, às vezes, eu converso com muitas pessoas que vêm para mim perguntando, né, como é que é para entrar para o BOP, como é que funciona, como é que essa engrenagem funciona. E aí eu, com toda a paciência do mundo, né, explico. E as pessoas, às vezes, ficam surpresas. Como é que a gente consegue administrar tanta coisa, né, de lidar com vida e morte ao mesmo tempo e conseguir êxito, né, sem efeitos colaterais gigantescos. Lógico, tem efeito colateral, mas é minimizado, muito minimizado pela capacidade técnica de cada um que opera no BOP, né? Nós somos um time muito grande que trabalha, né, com congruência, né? Trabalha certinho, graças a Deus, a gente tem dado bastante resultado. E é isso, meu irmão. E a gente vai falar sobre o que hoje mesmo? Inteligência? Isso aí. A gente vai falar hoje sobre inteligência emocional, que está alinhado com toda essa técnica que você falou. Quando eu comecei a desenvolver o projeto e eu te convidei, uma das coisas que me deixou... que fez sentido levar os atributos das operações especiais, levar para as pessoas tudo isso de conhecimento que a gente buscou, alinhado com base científica, com ferramentas de coach e PNL, uma delas foi a ideia de que um curso operacional, ele me dá duas coisas. O conhecimento técnico específico para eu trabalhar dentro daquela área e o conhecimento emocional, e o controle emocional, e o autoconhecimento. Porque a gente me corrige no final se eu estiver errado. A gente chega lá e a gente se autoconhece. A gente acredita que é capaz de uma coisa e a gente é elevado a um outro nível. E a brabeza do curso, e eu lembro muito disso no meu, assim, a gente sofre uma pressão e a gente tem que estar o tempo inteiro sereno. E uma das maiores aberrações que eu escuto é que o curso do BOP deixa o policial mais violento. E aí é completamente o inverso. Eu aprendo a lidar com o meu controle emocional, eu aprendo a ficar inteligente ao ponto de não responder de forma agressiva uma agressão. Dentro do que a gente faz, a gente passa a ter mais controle. E aí eu até faço paralelos de vez em quando, em alguns bate-papos, com o próprio lutador de UFC. O cara luta, o cara briga, e ele tem muito mais controle para não sair na rua dando porrada em todo mundo do que um cara que nunca se colocou à prova. Então, o curso operacional, ele me dá esse conhecimento técnico
e ele alinha o autoconhecimento, o controle emocional, a inteligência emocional. E eu costumo falar o seguinte, as pessoas pecam no seu sucesso porque elas buscam uma faculdade, elas buscam um curso para elas ganharem dinheiro e serem felizes na vida dela. Só que durante a jornada dela, começam a aparecer desafios que ela precisa encarar de forma... ter inteligência emocional, ter controle para lidar com esse desafio. Só que ela nunca buscou autoconhecimento, como um policial do BOP faz, dentro de um curso operacional que, de forma empírica, isso acabou acontecendo e eu enxerguei. Foi por isso que eu montei tudo que montei e te convidei e você viu o valor nisso. E aí eu te chamei para esse bate-papo para a gente explicar essa importância para as pessoas. Não adianta ela só ficar buscando o conhecimento técnico, né, específico em alguma área e ela esquecer a parte do desenvolvimento dela, que vai fazer ela lidar com as adversidades, principalmente aquelas que ela não pode controlar. E eu costumo falar o seguinte nos cursos, e aí já é um gancho e uma pergunta, que eu lembro, né, quando eu combatia, que eu prefiro um cara em combate que ele tenha controle emocional e inteligência emocional diante de uma intensa troca de tiro do que um cara que é muito bom tecnicamente, mas que na hora que o pau quebra, ele cola as placas. Então, eu queria saber de você, qual é a importância dessa inteligência emocional, desse controle emocional no combate, se tem sentido tudo isso que eu falei? Cara, como eu te disse, você foi um privilegiado de ter compilado, né, ter condensado o nosso conhecimento lá e ter replicado para as pessoas que conhecem um pouquinho da área que a gente vive, têm vontade de conhecer mais, mas, independente de qualquer coisa, querem usar os atributos que a gente usa, né? Quando você vai montar uma equipe, né, lá no BOP, quando eu recebi uma equipe pronta, quando eu assumi o comando de uma equipe. Mas quando você vai montar uma equipe, você tem que ver, dentro dos 10 camaradas que vão trabalhar contigo, qual característica que esse cara, ele externa melhor, né? Qual característica? Tem uns caras que são muito acelerados, tem uns caras que são menos acelerados, tem uns caras que são muito técnicos, tem uns caras que são muito inteligentes, e tem um cara que também, não é que ele seja medroso, é que ele é cauteloso. Só que dentre todos esses caras, todos eles precisam ter uma coisa, o autoconhecimento. Experimentado na guerra. Isso você pode ganhar, você só vai ganhar isso com a guerra, não adianta, é treinamento. É forte impacto emocional ou, que a gente sabe muito bem, repetição. Quanto mais você vai experimentando na guerra, né, o confronto, né, aquela loucura toda, aquela pressão psicológica, o medo de acertar um inocente, né, no anteparo, o medo de você dar um tiro na hora errada e, né, acabar com o sigilo da operação, porque a gente tem que trabalhar dentro do que a gente aprende, do que a gente treina. Treinamento duro, combate fácil. Então, se você não entender essas nuances e entender que você tem que usar isso tudo na hora H, porque na hora H dá vontade de ir ao banheiro, dá vontade de mijar. Meu irmão, é realidade, nós somos seres humanos, cara. Só que se a gente conseguir controlar essa natureza, essa primitividade nossa, cara, a gente vai fazer diferença em relação ao cara que está lá do outro lado, meu irmão. O oponente, né? Vamos falar entre aspas aí, o oponente. Então, a gente ganha, não é porque o cara lá do outro lado, eu estou trazendo para a área técnica mesmo, para o trabalho. O cara do outro lado, ele conhece rua, viela, laje, beco. Ele tem mais conhecimento técnico e tático, na verdade, ele tem mais conhecimento tático do que a gente que está entrando na favela, que a gente nem conhece. Mas por que no final de tudo a gente sai com êxito? Por que no final de tudo a gente sai cumprindo a missão pelo qual nós fomos determinados? Porque a gente usou inteligência emocional, autoliderança e quem é de liderança, liderança. Então, tudo isso está agregado, cara. Não tem para onde correr. Se tu pega esse camarada, se eu pego um camarada que trabalhou comigo anos, com controle emocional maneiro, e coloco ele de qualquer jeito numa empresa, ele não vai fazer muita coisa, não. Mas se eu pego esse cara e ensino ele o papel da empresa e uso esse controle emocional ali, o papel da empresa com esse controle emocional, tu vai ter um cara ali, meu irmão, super técnico, um cara ali que tem capacidade de gerenciar problema em qualquer área, em qualquer âmbito.
Então, quer dizer, é isso que a gente tenta trazer para a realidade de quem conversa com a gente, de quem me faz contato no Instagram, WhatsApp. É isso aí. É aliar uma coisa que serve para tudo com a coisa específica, né? Pelo qual o cara vai estar querendo melhorias, né? Pelo qual o cara vai querer tá transformando. E funciona, irmão. Funciona. Na jornada da realização, né, dos atributos dos operações especiais, esse controle emocional, essa inteligência, ela vai ser fundamental. Quando a gente marcou a live, eu estava pensando da diferença de quando a gente é liderado, quando a gente era soldado. Muito diferente, e como deve ser, eu tive uma rápida oportunidade em uma operação que eu acabei sendo mais antigo, mas não posso dizer com tanta propriedade como você. Como é que o líder tem que lidar com todas essas... assim, para ser mais específico, como você tem que lidar com o controle das suas emoções quando você está liderando 8, 9 caras que pensam diferente, com características diferentes, e que você sabe que, como bom líder que você é, que qualquer coisa que venha acontecer vai ser de responsabilidade sua. Como é que é a pressão e o quanto esse controle emocional acaba sendo fundamental? Eu vou até te mostrar esse livro aqui, ó, que eu comprei, que é de um CEO. Depois vai emprestar ele. Incrível, já fervilhando de ideias. Ele estava contando aqui, ele estava contando a história, se o meu metralhador erra, a culpa é minha enquanto líder, né? Exatamente. Ou porque eu não percebi que ele não estava bem treinado ao ponto de treiná-lo mais para que ele não cometesse erro, ou de não entender que aquela função não cabia a ele. E aí eu imagino que para um líder de operações especiais, esse controle emocional ele precisa estar num nível hard, tanto para conseguir assumir as responsabilidades, quanto lidar com os valores de cada membro. Como é que é para você nessa função hoje, cara? Pô, 26, para mim é gratificante, cara. Para mim é algo que é fenomenal, porque eu busquei isso a vida toda, cara. Eu, quando saí da condição de soldado, eu olhava o meu comandante de patrulha, eu ficava observando cada detalhe dele, né? Cada detalhe. Todos os comandantes que passaram, pelo qual eu tive a oportunidade de trabalhar, eu pincelei um pouquinho da característica dele. Uns eram mais atirados, uns caras mais imponentes, outros eram mais técnicos, outros eram mais comedidos, né? Todos eles, outros eram mais articulados, todos eles trouxeram um pouquinho de alguma coisa. Eu assimilei desses caras para poder, né, comandar hoje em dia. Quando tu entra numa favela 3 horas da manhã, a primeira coisa que tu pensa é o seguinte, cara, eu não posso, né, me colocar num lugar onde eu vou matar todo mundo. Porque se eu entrar num lugar onde eu não tenho condições de sair, onde eu não tenho condições de montar um 360, um auto guardado, onde eu vou dar proteção para todo mundo, eu vou estar me suicidando. Então tu imagina eu levar 9 caras junto comigo para um lugar onde a gente não tem como sair e nós vamos ser abatidos. Imagina, eu tô com a minha patrulha. Dentro da favela, quem manda na minha patrulha, dentro da favela, quem manda na minha patrulha sou eu. Quem está progredindo sou eu. Né? Então, o meu ponto é estar fazendo aquilo que eu tô junto com ele coordenando. Então, é uma ação, cara, que todo o tempo ela tá sendo comunicada. Precisa de comunicação. Todo e qualquer evento que a gente precise fazer dentro de uma favela ou dentro de um trabalho precisa de comunicação. Então, o líder ele tem que ter comunicação. Ele tem que ter inteligência para fazer o seguinte: se eu não falar claro, o cara não vai fazer do jeito que eu quero. E se ele não fizer do jeito que eu quero, o que vai acontecer? Ele vai tomar um tombo lá na frente e eu vou ter um problema, eu vou ter que ter um plano de ação e um plano de contingência para esse plano de ação. Então, você tem que estar sempre andando e trabalhando com um plano de contingência na sua mente, para você poder resolver problema caso ele aconteça. Pô, mano, é uma série de atributos que, se você não tiver calma, e aí eu te falo, meu irmão, a diferença nossa lá no batalhão, e você sabe muito bem disso, é a capacidade que a gente tem de controlar o medo. Não é a ausência de medo. Medo todo mundo tem, mas é a capacidade de controlar o medo.
E isso faz parte da inteligência emocional. Emocional, né? É É um controle fundamental, né? emocional. É fundamental. Porque a gente está vendo. Deixa eu só abrir um parêntese, aproveitando que tu falou do medo, eu costumo falar o seguinte: não é que a gente não tem medo e que a gente controla, a gente não racionaliza a emoção, a gente não traz o medo para pro consciente, né? A gente, não é que, nossa, eu estou morrendo de medo, vou começar a controlar o medo. Não traz o medo para a consciência. O controle emocional, a inteligência emocional, ela já foi trabalhada lá no início do curso, lá atrás. Né? Isso, lá atrás. Quando eu fiz o curso e aí eu me desenvolvi, aí eu, entendi, né, o que foi ensinado, aí eu mentalizo, eu trago para minha mente o que vai acontecer, porque a gente vai antecipando o combate na nossa cabeça, porque Exatamente. É um erro, né? A gente acreditar que a gente responde só à ação. Eu já trago toda a configuração da favela, eu vou entrar por aqui, pá, eu já tenho tudo desenhado na minha cabeça. Durante o processo, só vai acontecendo. Então, quando as pessoas perguntam, pô, mas não tem medo? Não, o medo ele não está racionalizado, eu não trago ele para minha mente consciente. Ele é o contrário. Se eu fizer isso, talvez eu sinta, né? Ele é o contrário. O medo, aí é que eu acho que é engraçado. Depois de passar pelo curso, você entende que o medo ele até te motiva. Porque você está com uma quantidade de medo tão grande que você começa a querer desbravar beco a beco. E é aquilo, cara. Imagina, num lugar onde está tendo uma troca de tiro, o ser humano normal, ele corre, né, do tiro. O camarada que é policial do BOP, ele vai em direção ao tiro. Cara, isso é fenomenal. Eu demorei para entender isso, né? E tem uma explicação científica para isso, lógico que tem, você pode de repente dar muito melhor, mas a gente, nós lá do BOP, é o contrário. Quando o tiro está comendo lá embaixo, você está querendo ir para dentro do tiro. Enquanto o ser humano normal ele está correndo do tiro. Então, o medo, no nosso caso, ele já gera um fator diferente da pessoa normal. Não é verdade? Tu tá falando isso, eu tô lembrando aqui de uma. Passei várias situações, mas uma que vem sempre na minha cabeça, a gente na Rocinha, e eu tava com 22, com o Miguel batendo um beco, daqui a pouco o pau começou a quebrar, aí a gente saiu correndo, encontrou o Roberto Silva e, é pra lá, e correu na direção da onde tava, né, cara? Então, assim, foram várias outras, mas essa sempre vem na minha cabeça, porque a gente estava num lugar bem confortável e saiu desse lugar confortável e voou para cima do problema. E a gente só consegue fazer isso por causa desse controle emocional, porque a gente não se deixa levar pelas emoções para tomar uma decisão em combate. E aí eu vou trazer um pouco do científico. Se eu não me engano, foi no livro Garra, que eu li recentemente, e ela fala dos gênios, né, das crianças superdotadas. E que nos Estados Unidos, inclusive, foram feitas escolas para essas crianças que tinham uma inteligência fenomenal. Inteligência, não a emocional, mas a inteligência técnica. Eu vou diferenciar assim, né? Muito conhecimento em matemática, em física, os caras gênios. E eles perceberam que quando eles chegavam à idade adulta, eles simplesmente se igualavam às pessoas comuns, porque quando eles tinham que lidar com o emocional, eles se igualavam. Como eles não tinham tanto controle das suas emoções, eles perdiam a genialidade. E aí tem até muitas frases de para-choque de caminhão, que o gênio é aquele que consegue lidar com as suas adversidades. Que não adianta eu ser um cara super inteligente, mas eu não consigo lidar com as minhas emoções diante da jornada que eu estou tentando trilhar. E isso ficou muito evidente para mim quando eu li esse livro e da importância da gente buscar autoconhecimento e desenvolvimento para que a gente, quando passar por essas adversidades, a gente ter serenidade. Porque o que é o controle emocional? O controle emocional é eu saber que estou sentindo uma emoção
e não tomar uma decisão baseada nela. Exemplo, eu estou sentindo raiva. Se eu tomar uma decisão baseada na raiva, não sou eu que estou tomando uma decisão, é a minha raiva. Por isso que a gente vai ter uma tendência de se arrepender depois. Porque não fui eu, foi a minha emoção. Eu tomei uma decisão baseada numa emoção. E aí eu imagino, né, o quanto desafio o policial do BOPE vai enfrentar e ele vai precisar da serenidade. Como muitas histórias, como você já contou, depois de troca de tiro, o cara tá ali, você pega, algema e leva preso. E a gente vê muitas vezes fãs falando assim, porra, tinha que matar, tinha que não sei o quê. Esse cara tá sem controle nenhum, né? Então, cara, você falando sobre controle emocional, eu acho que, falando um pouquinho de Bíblia agora, né? Eu acho que um exemplo máximo, um exemplo clássico de controle emocional, eu vejo na questão de liderança, Jesus foi um líder que vai permear todas as eras, né? Então, na palavra lá de Deus, na Bíblia, fala que em Lucas 22, eu acho, né? A partir do Lucas 22, não lembro o versículo certo. É quando Jesus vai lá para o Getsemane. Jesus já está sabendo que vai ser pego. E olha só que loucura. É como você sabe que vai para o alemão. Eu sempre dou esse exemplo. Jesus já está sabendo que vai ser pego. Ele vai para um lugar orar. Aí ele começa a orar lágrimas de sangue mesmo. Imagina só. Mas isso, ele manda os caras, né, cumprir lá uma missão, que é orar naquele momento ali. Os caras não cumprem a missão que ele manda. Ele fica com raiva. Fala, caraca, vocês não conseguem ficar nem um pouquinho na atividade, meu irmão? Não consegue nem um pouquinho ficar bancando aqui, parceiro, um 360, enquanto eu dou uma oradinha ali? E aí ele vai, continua orando. Depois ele volta de novo, os caras estão dormindo de novo. Então, quer dizer, olha o controle emocional desse cara, Jesus, para não, meu irmão, mandar os caras embora, para não sair do foco dele, para não sair correndo, né, da via crucis dele, porque sabia que ia morrer, porque sabia que ia passar por uma adversidade. Então, eu relato bem isso. Quando você vai para uma guerra, quando a gente sai para ir para operar, a gente sai sabendo que pode morrer, meu. Você sai do batalhão sabendo que a qualquer momento um tiro de 762 vai atravessar tua cara, meu irmão, vai arrancar tua cabeça. Então, se você não tiver inteligência emocional para entender que isso faz parte do trabalho e que você tem que estar pronto para isso, meu irmão, muda de profissão. Porque arrancar a cabeça, é igual o 762 pegar na cabeça do vagabundo, arranca a cabeça dele. Arranca braço, arranca perna, entendeu? Se você não tiver controle emocional para saber que você pode ficar mutilado, que você pode morrer. Mutilado ainda tá bom, pô. Perdi um braço, mesmo, bota uma prótese. Se você não tiver... pô. Bota uma prótese, meu irmão. Pra que perdi 2 braços? Bota 2 próteses. Né, é simples, perdi uma perna, bota um pedaço de madeira aqui, pô, e anda. Entendeu? Mas como Jesus fez? Jesus fez, meu irmão, ó. E detalhe, um dos seus discípulos foi lá e cortou a orelha do soldado que foi lá para pegar Jesus. Jesus fez o quê? Bota a orelha no lugar. Calma, meu filho. Não é assim. Vamos bancar nessa etapa. Então, meu irmão, controle emocional é exatamente isso. Saber que tu vai para a morte. Mas mesmo sabendo que vai para a morte, tu vai cumprir tua missão, pô. Cara, é o básico. É o básico. Meu irmão, vou morrer. Beleza, vou morrer com honra. E eu sempre falo nas minhas orações, Senhor, quando o Senhor me chamar, que seja do jeito que o Senhor quiser, que seja com um tiro, que seja com uma queda, que seja com qualquer jeito, meu irmão. Me chamou, eu já sei que eu cumpri minha etapa aqui na terra e eu cumpri da melhor forma possível. Sem medinho, e detalhe, sem medinho, sem milindre, meu irmão. Sem milindre, estou falando a verdade, sem milindre. Porque nisso, a gente sabe que é um passo de cada vez, é fazendo conforme se aprendeu. Estabelecendo critérios para poder operar e sabendo que pode acontecer, mas tem que estar com isso tudo latente na mente. O controle emocional, o autoconhecimento, ele tá aqui, ó, meu irmão, tem que estar ali. Porque deu ruim, parceiro. Vamos resolver.
e o quanto as pessoas negam, né? E quando eu nego o controle emocional, aí, quando eu nego isso, muito provavelmente eu posso estar negando tudo aquilo que eu posso ser. Porque se eu não tenho controle emocional para lidar com a adversidade da vida que eu escolhi, ou que eu estou escolhendo, né? Ou que eu estou aceitando essa vida, eu não vou ser tudo aquilo que eu posso ser. Jesus, eu não sou um cara tão gabaritado para falar da vida de Jesus quanto você, mas ele podia resolver tudo num estalar de dedo. Mas se ele resolve desse jeito, ele estaria negando a passar tudo aquilo que ele podia ser. Porque é muito fácil resolver assim, né? Seria muito fácil um estalar de dedos. Quando eu nego, viver uma vida sem adversidades é passar em brancas nuvens, né? Viver essa vida sem adversidade, sem melhorar, porque é inegável que a adversidade só me traz crescimento. Só que eu preciso ter controle emocional e inteligência para ter sabedoria e crescer com isso. Eu sempre trago a parte científica. Tem uma pesquisa que eu sempre cito nos cursos que eles fizeram com as Forças Especiais Americanas no Camboja em 1966. E eles queriam entender, porque quando eu estou muito estressado, libera o cortisol no meu organismo para minha mente continuar aguçada e pensando. Quanto maior o nível de cortisol, maior o nível de estresse. E eles queriam entender como os homens das Forças Especiais Americanas, que no caso aqui se compara ao BOP, ou as próprias Forças Especiais brasileiras, eles queriam entender como eles se comportavam. E eles começaram a colher amostra de sangue e de urina. Amostra de sangue e de urina desses homens, que eram 12 homens que tinham que cumprir uma missão para interromper um fluxo de entrada de armamento. E eles começaram a colher essa amostra. E aí, no dia que ia ter o ataque dos Vietcongs, esse ataque não aconteceu. O ataque não aconteceu. E aí a missão acabou não dando prosseguimento. E eles foram fazer análise desse sangue, dessa urina. E eles perceberam que o nível de cortisol dos homens, das forças especiais, do dia que eles começaram a colher até o dia do ataque, era extremamente baixo. Só que eles fizeram a comparação com outros, que não eram das forças especiais. E o nível de estresse desses caras que não eram das forças especiais estavam altíssimo. E aí, no dia do ataque, quando o ataque não aconteceu, a mudança no organismo começou a acontecer também. Os forças especiais começaram a ter um nível de cortisol aumentado após o ataque não ter acontecido. O que os caras entenderam? Que os forças especiais são tão preparados para a ação que a não ação deixa eles mais estressados. Ué, a gente falou sobre isso. Deixa eu vou te passar a palavra, mas eu me lembro que a pior coisa, e eu não estou levantando bandeira para guerra e tiro, mas a pior coisa que a gente tinha numa missão era chegar na favela e não ter nada. Tipo assim, dava aquela sensação de coisa. E aí a gente é tão preparado para agir que a não ação estressa mais do que a própria ação. E aí, só para finalizar, eu trago isso para nós. A conclusão do próprio estudo mostrou o seguinte, que esses homens, eles não ficaram sentados de braço cruzado esperando o ataque acontecer. Os pesquisadores observaram que durante todo o período que aqueles forças especiais ficaram se preparando para esse confronto, que eles se entregaram a uma rotina de fazer armadilha, passar arame farpado em volta, que eles trabalharam num nível hard durante esse período. E aí, o que eu quero trazer para isso? Os forças especiais, operações especiais, eles não sentam na prepotência de que eu já sei e não preciso fazer. Ele está em constante preparação, seja emocional ou técnica. Faz sentido isso para uma melhora da inteligência emocional para você que hoje
pô, tá liderando uma equipe e eu te via ser um soldado? Eu falo sempre o seguinte, cara, tanto nos cursos de operações especiais quanto nos cursos que a gente promove, né? O corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta, que vai vivendo a vida e quanto tempo passa. O corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta, que vai vivendo a vida enquanto o tempo passa. O cara que criou essa frase não foi eu, ele foi muito feliz, porque realmente está aí o exemplo máximo do que você falou. Se você está parado, meu irmão, no momento de crise, está parado no momento de crise e quer sair dessa crise, o resultado é nulo. Agora, se você está num momento de crise, mas está trabalhando para poder conquistar alguma coisa, cara, pelo menos de 0 a 10, você alcança. É exatamente isso. Então, se o cara está parado, está vendo que vai acontecer algo, o cara não faz nada, meu, vai morrer como uma ovelha. Vai morrer como uma ovelha. E ovelha, parceiro, ou você é ovelha ou você é leão. Entendeu? Ou você anda com leões ou anda com ovelhas. Ovelhas no sentido de passividade, entendeu? De passividade. De querer deixar o tempo passar, de aceitar. Exatamente. Ovelha no sentido de passividade. Então, esse estudo, ele só corrobora com o que a gente vive lá no batalhão. Tá parado, tá treinando. Aí o nego fica zoando a alfa de guerra, né? Hoje minha equipe é a equipe alfa. A gente entendeu que quando tá em paz lá no BOP, né? Quando a gente está em paz, a gente está fazendo merda, está pensando merda, não está desenvolvendo nada. Mas quando está parado, não tem guerra, e a gente está lá treinando, tá jiu-jitsu, tá tiro, progressão, e tudo que tem a ver com atividade fim, e a gente está fazendo, está dentro da perspectiva que você falou. Porque quando chegar a guerra, meu irmão, a gente sabe que a gente está em condições. E pronto para a guerra. Trinta, agora eu quero puxar assim, um pouco de sardinha para o trabalho que a gente faz e para um pouco do que a gente pôde somar quando a gente uniu forças. Cara, é óbvio que muita coisa é empírica para você, mas o quanto tá em contato com esse trabalho que eu desenvolvia melhorou também a sua perspectiva teórica. Porque tudo tu já sabia de forma empírica, tá? Mas quando eu vim trazendo essa parte técnica, de estudo, de coach, de PNL, o quanto que... e aí você alinhando com Deus, o quanto que você vê assim, cara, é isso, agora tá mais fundamentado ainda e eu posso melhorar ainda, tanto a minha visão quanto a minha contribuição com a minha própria equipe. Então, cara, quem me dá esse feedback são as pessoas com quem a gente trabalha, né? Do primeiro curso, eu participei contigo ano passado, né? Foi ano passado, até hoje, que depois de mais de 10 cursos, se não me engano, esse um ano que a gente tem quase aí, eu venho escalando, eu venho evoluindo muito, né? Tanto na parte teórica quanto na parte prática do curso. O que a gente faz? A gente pega aquilo que a gente aprendeu lá no BOP, a parte de motivacional, a parte de conhecimento técnico e tático, traz para dentro de um ambiente controlado, onde você junta a parte científica, que você demorou anos, né, desde 2013, né, 18, para cá, estudando, ali se fundamentando. A gente pega isso tudo num ambiente controlado, traz para pessoas sem todo aquele aparato que o curso gera nos seus 5 meses de COESP e 45 dias de CAT. E tem resultado. O resultado está nas pessoas que chegam para a gente e falam, pô, cara, muito obrigado, eu precisava me autoconhecer, eu precisava saber que eu era capaz de passar por aquela adversidade. Eu crio a adversidade, você traz a ferramenta para poder, né, fazer o cara transpor aquela adversidade. Eu crio a adversidade. Como é que eu crio diversidade? Com aquilo que eu já sei fazer. Eu faço isso só de caveira, de militarismo tenho 23 anos, 24 anos. Mas de caveira são 11 anos. Então eu aprendi muita coisa. Fazer muita coisa. Hoje é possível aplicar alguma dessas coisas que a gente, na tua própria equipe? Hoje é possível aplicar o que você... Hoje é possível fazer o contrário. Hoje eu faço o contrário. O que eu aprendi no BOP eu aplico com pessoas paisanas. E o que eu aprendi contigo nessa jornada, eu aplico dentro do BOP.
né? A trabalhar em equipe por exemplo, né? Trabalhar, por exemplo, com congruência, né? Ser o primeiro, em vez de ser o que manda, né? Eu vou ser o primeiro. Que depois, o líder ele tem que tratar os seus comandados como seus filhinhos. Ora ele afaga, ora ele rechaça. Porque quando ele precisar, eles vão caminhar junto com ele até onde ele quiser, junto com ele até onde ele quiser. Então, a liderança, isso eu aprendi lá no curso, a gente aprendeu no curso. A gente tem que chamar a atenção, a gente tem que também dar o mérito, mas na hora certa, na hora H, a gente vai ter pessoas que vão estar com a gente, né, em qualquer circunstância. E isso. Agora eu vou até falar assim, daquela parte de chucraria, né? Que Bob sempre foi uma coisa chucra. Porra, essa porra mesmo. Mas hoje você, como líder, consegue ver a necessidade de entender o cara, tanto profissional quanto pessoalmente, de entender que coisas fora do Bob podem afetar, inclusive, o resultado dele na ponta da linha? Então, uma vez um camarada, eu fui fazer uma entrevista, né? Foi uma entrevista que o cara fez, muitos anos atrás, com algumas pessoas lá do BOP. O Elton fez, o Justa fez, aí o cara perguntou, ela fez para alguns de nós também, mas o que foi editado foi o deles. Perguntou assim, quando você bota essa farda, o que você sente? Né? Quando você pega no teu fuzil, você se sente um super-homem? Você consegue virar um herói? Aí eu respondi assim, cara, eu me sinto outra pessoa. Eu me sinto realmente um combatente daqueles filmes de ação, né? Aqueles filmes maneiraços mesmo, onde mergulho, salto livre, eu me sinto aquilo ali. Só que aquilo ali é um filme. O personagem que eu crio para poder operar, né, ele serve para aquele momento. Depois que eu saio dali, aquela chucrice, aquela brabeza, aquele 100% de atenção, de apreensão, fica apreensivo, né? Aquilo ali você tem que desligar. Aquele cortisol que a gente, né, aquela coisa toda, pressão toda, ela tem que ficar lá. Aí você volta para casa e volta a ser o camarada com a pressão baixa, né? 12/8, ambiente controlado, meu amor, minha linda. Cara, eu aprendi isso, aprendi duras penas mesmo. Aprendi até tarde, né? Aprendi muito tarde. Mas valeu a pena, porque hoje eu entendo que é um personagem que serve para aquele lugar, que depois que eu saio dali, eu deixo ele lá e volto para cá. Legal, então aquela braveza toda só sai por lá. Uma hora a gente vai bater um bate-papo sobre âncora positiva, né? Que isso aí que a gente faz, essa transformação, é devido a âncoras que estão instaladas ali e faz a gente, muitas vezes, mudar de um comportamento, para baixo, para uma altivez a esse nível. Eu ia até falar que a gente já está terminando esse bate-papo, para você ter uma ideia, o nosso coração batendo a 145 batimentos por minuto, a gente perde habilidade motoras, né? A capacidade de precisão. A 145 batimentos, a gente já começa a perder essa capacidade. A 170, a gente entra em visão de túnel e perda de profundidade, restrição auditiva. A 180, a gente cola as placas, perde controle de intestino e bexiga, né? E aí eu trago para nossa realidade, para falar mais uma vez do controle. Tu imagina, a gente deve chegar a mais de 170, né? A gente deve bater 180 numa operação. Tu imagina se o nosso corpo reagisse a como de uma pessoa normal. E aí antes de te passar a palavra, eu queria dizer o seguinte. É óbvio que você que está escutando a gente, que está vendo essa live, se você não for ser policial e não for se colocar nas situações que nós escolhemos, eu falo nós, porque na época que eu operei, escolhi, você não precisa chegar a esse nível, mas você vai lidar com a sua adversidade em algum momento. E você precisa dessa inteligência emocional e desse controle emocional igual. Não cometam o erro de estar assistindo essa live e achando que isso é algo especial nosso, só porque a gente passou por um treinamento.
você pode desenvolver isso na sua vida. Você só precisa buscar. Você precisa estar colado com pessoas como eu, como 30, ou como outras pessoas que você possa modelar essa inteligência emocional e esse controle. E entender o quanto isso é importante na sua jornada. Não confira a mim ou ao 30 algo inalcançável para vocês. Vocês podem e devem desenvolver essa inteligência. E aí, 30, voltando. Imagina, 30, se com 180 você perdesse completamente o controle e entrasse na visão de túnel. E eu vou pegar aqui até uma coisa sobre liderança. O líder, quando o caos está instalado, ele precisa dar um passo atrás, e você já falou isso no curso, né? E olhar como se estivesse olhando de cima. E é nesse momento que a gente sai dessa visão de túnel, né? De enxergar só o que está à minha frente e ter uma visão 360 para resolver problemas e ajudar com que os meus liderados resolvam os problemas deles. Faz sentido? Faz sentido. É na hora da adversidade que a gente vai reconhecer os futuros líderes também, né? O líder, ele tem que fazer o quê? Eu falo isso mesmo. Quando você tem a visão de executor, você olha linear. Eu só olho o que meus olhos verem até a próxima parede, o próximo anteparo. Quando você é líder, você olha com a visão de gestor. Você olha o todo, infinitamente, né? Eu falo isso porque é exatamente isso. A gente, quando é soldado, é executor. Cabo, executor, passando para líder. Virou sargento, meu irmão, tu já é líder. Uma hora você vai ter que comandar um nível de pessoas. E todo mundo, independente de qualquer lugar que seja, todo mundo é líder de alguma coisa. Tem um cara que é líder da família, tem a mulher que é líder também, né? Tem mulher que é líder da família também, tem a professora que é líder dos alunos, tem o lixeiro que é líder de um grupo de lixeiro, tem... Meu irmão, infinitamente. Todo mundo é líder. E todo mundo, uma hora, vai ter que gerenciar problemas. Então, se o executor vê linearmente, o líder tem que ver, né, de forma abrangente. Então, e nisso você consegue ver quem é que vai te suceder, porque o líder, ele forma líder. O líder gera líder, o líder cria líder, né? É um tema aí das próximas do canal. Então, o líder, ele vai formar líder. Mas como é que você forma líder? Né? Observando e potencializando quem é que está na cadeia de liderança. Você vai potencializar, você vai mostrar para o cara como é que funciona. Então, meu irmão, a gente tem que, de fato, sair da caixa. Você tem que, de fato, sair daquela zona fechada, daquela parede, daquele tapa-olhos que você se coloca, às vezes, por causa dessa pressão toda, desse batimento cardíaco, por causa das demandas. Porque demanda tem toda hora, meu irmão. Tem demanda de logística, tem demanda de pessoas, tem demanda social, tem demanda política, tem demanda administrativa. Imagina você com esse montão de demanda, meu irmão, tendo que gerenciar 8 pessoas de barra de tiro. Meu irmão, caiu um. Aí tu tem que fazer o local de crime, tem que proteger a equipe até para chegar alguém, tem que fazer contato com a polícia civil para poder fazer local de crime, tem que falar com o comandante, tem que dar detalhe para o comandante, para P2. Imagina isso, meu irmão, de barra de tiro. Aí onde eu falo, são os atributos ou não são os atributos que vão gerar essa capacidade toda? São os atributos que a gente pode usar em qualquer lugar. Exatamente. A gente está chegando ao final desse papo e quando eu desenvolvi o curso lá atrás, a minha ideia, eu tinha acabado de perder, né, tudo que eu tinha construído. Eu parei de me autoliderar e aí eu experimentei depressão, problema de coração e a tentativa de suicídio. E aí eu senti que eu perdi aquela capacidade, né, de autoliderança. E como você falou, todo mundo é líder do resultado e da vida que quer. E quando você fala, né, gerenciar tiro, o tiro que você tem na sua jornada, ele não é o projetil que sai da arma, mas são as adversidades que vão aparecer. Porque a gente só cai nos buracos da estrada que a gente escolhe. A gente só fica encurralado nos becos da vida que a gente escolhe. E a gente, o 30 está falando da parte do trabalho dele,
Mas não caiam, né, de novo aqui no sentido de, eu não passo por isso, eu não preciso disso. Você passa, sim, pelas suas adversidades. O 30 conheceu um rapaz que falou que eu mudei a vida dele com a metáfora do caveirão. Pra gente, muitas vezes, a gente chega numa favela, o pau tá quebrando e a gente escuta, vou descer. E aí a porta do caveirão se abre. Ali eu preciso de inteligência e controle emocional para descer. E aí eu pergunto para vocês que estão vendo a gente e você que vai ver depois. A porta do seu caveirão vai abrir todo dia. De forma figurada, todo dia que você acorda, todo dia que você sai de casa, para conquistar aquilo que você está querendo. Ou para mudar a vida que você está levando. A bala voa contigo também, né? A bala voa com eles também, né? E aí, como você vai decidir encarar? Porque é o seguinte, o Operações Especiais, ele mata no peito e vai para cima. E um dos erros nossos é que o nosso caveirão, a porta da nossa casa, quando abre todo dia, muitas vezes eu, vida, vou encarar essa vida novamente, mais um dia. Ou como pessoas botam, menos um dia, como se ela estivesse contando a própria morte. Menos um, menos um. Então, a gente escolhe como encarar. E como eu escolho encarar, determina o resultado. E tudo isso tem a ver com o controle e com a inteligência emocional. Então, a gente precisa levantar e encarar como operações especiais na vida. Faz sentido, 30? E eu queria que depois que você dissesse, você fizesse as considerações finais para a gente encerrar essa live aí. Muito obrigado mais uma vez, cara. Bom, tudo faz sentido, meu irmão. Depois que eu vi que tudo Deus não une pessoas, une propósitos. E o propósito da gente estar aqui falando sobre isso é porque, cara, eu tenho dificuldade até de ficar falando em câmera, sabe disso, né? Mas depois que uns camaradas chegaram para mim e falaram assim, cara, me fala um pouquinho da tua história aí. Aí eu comecei a contar a minha história, tanto a história de ascensão como de ascendência como a de decadência, né? Que todo mundo tem uma história de decadência. E todo mundo, cara, uma hora vai estar num beco sem saída. Eu fiquei no beco sem saída ainda há pouco tempo, né? E a gente vai saindo do beco com o nível de conhecimento que a gente tem, né? E as coisas que a gente ouve. Eu tenho ouvido muito falar, né, contigo sobre essas questões de autoconhecimento, e você fala muito sobre Sun Tzu. Tem uma frase que tu fala que eu acho interessante, cara. Né, repete para mim, conheça teu inimigo. Conhecer a si mesmo e conhecer a seu inimigo, e sem batalha, em 100% das batalhas sairá vitorioso. Conhecer a si mesmo e não conhecer o seu inimigo, somente em 50% das batalhas você vencerá. Não conhecer a si mesmo e não conhecer o seu inimigo, perderá todas as batalhas que entrar. É isso, cara. Se tu não sabe quem você é, meu irmão, tem uma diferença muito grande entre o que você é e o que você sabe que é. Se você é alguma coisa, mas ainda não descobriu, meu irmão, tu vai ficar a ver navios. Agora, se você sabe quem você é e sabe do teu potencial e vai buscar dentro da tua perspectiva, daquilo que tu quer, meu irmão, não tem quem te pare. Não tem quem pare. Não tem quem pare. Eu termino dessa forma, né, dizendo que o que a gente tem lá no BOP, o que a gente fomenta muito, é a capacidade de autoliderar, de autoconhecer e depois disso, liderar. De uma forma, no meu caso, liderar, porque todos lá são líderes, mas estou falando do meu serviço hoje lá. Da sua posição. Da minha posição hoje lá, que é uma posição com um pouco mais de responsabilidade. Então, eu hoje aprendi a me conhecer, aprendi a me autoliderar e faço hoje um trabalho que, poxa, graças a Deus, os meus comandantes, né, já me deram feedback muito positivo e eu vou continuar fazendo. Inclusive, o que a gente faz junto também tem um feedback excelente e a gente vai continuar fazendo. E é isso. E continue. Um abraço. E como, pô, 52, tá aí, ó. A ideia é levar as pessoas a resultados incríveis. A nossa missão é levar você que está assistindo a ser tudo aquilo que você pode ser, a ser operações especiais na sua vida para viver uma vida de realização. Não é isso, meu Canga? É isso aí, meu irmão. Obrigado mais uma vez e até a quinta.
que vem. Valeu, galera. Um abraço aí para todo mundo, hein? Continue. Continue.